Olá, meu amigo, olá, minha amiga, graça e paz para todos vocês que estão me assistindo neste momento. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu estarei falando sobre Ruth. Pessoal, a história de Ruth é maravilhosa, é muito importante, porém, muitas pessoas têm dificuldades de formalizar uma mensagem, um sermão ou uma palestra, porque não consegue encontrar detalhes para formalizar o seu sermão. Mas agora eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre Ruth. E eu te convido neste momento a pegar o papel e a caneta, porque eu vou deixar detalhes que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Portanto, é muito interessante você assistir este vídeo até o final. Quando você terminar de assistir, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like e divulgar os meus vídeos. Pessoal, uma mensagem é formada por começo, meio e finalização. Portanto, você precisa se adequar, tá bom? Um outro detalhe que eu deixo e é muito importante é o seguinte: respeite o horário, seja ético e vai dar certo, o seu ministério vai decolar. Pessoal, já pegou o papel e a caneta? Então se assente e vamos agora aprender um pouquinho sobre a história de Ruth. O livro de Ruth é um dos menores livros da Bíblia Sagrada. Contém somente 85 versículos. Exatamente, pessoal. É bem pequeno. Um outro detalhe é o seguinte: Ruth foi a primeira mulher que não era judia, ou seja, que não pertencia à tribo de Israel e deixou o seu nome nas páginas da Bíblia Sagrada. Ruth tem um livro dela na Bíblia Sagrada. A outra personagem que deixou seu nome em um livro foi a rainha Esther. Então, pessoal, podemos observar que este livro de Ruth é importantíssimo, até porque este livro também é um livro tipológico. Ruth aponta para a igreja e Boaz aponta para Cristo. Boaz é o remidor. Isto é muito importante para você colocar no início do seu sermão, na introdução, tá bom? Você precisa conhecer esses detalhes para você colocar na introdução do seu sermão. E a história no livro de Ruth vai falar de 7 personagens. Exatamente. Elimeleque, depois vem Noemi, depois vem Marlon e Quilom, depois vem Ruth, e depois vem Orfa, e por último aqui vem Boaz. Podemos observar que o livro é tipológico e também numerológico. Exatamente, o livro é numerológico. Ele está dentro de uma numerologia bíblica importantíssima, tá bom? Um outro detalhe é o seguinte: quem escreveu o livro de Ruth foi Samuel, mas Ruth não viveu no tempo de Samuel. Samuel somente redigiu a história, mas Ruth viveu no tempo dos juízes. Exatamente, pessoal. Se você procurar na Bíblia, no livro de Juízes, você vai encontrar um juiz por nome Jair. Exatamente. Foi no tempo do juiz Jair que Ruth viveu na face da terra. No tempo de Jair, a nação de Israel estava vivendo um período muito difícil, em cativeiro, pagando tributo por 18 anos às várias nações que circundavam a nação de Israel. Foi nesse tempo que viveu Ruth,
que também viveu Elimeleque, Noemi, Mahlon e Quilom. Foi exatamente nesse tempo. Então, pessoal, é interessante você falar que Ruth viveu no tempo dos juízes. Ela não foi uma juíza, porém, ela conhecia de perto a história de Débora. Segundo alguns, Débora e Ruth se conheceram de ouvir falar. Tá bom, pessoal? Isto é muito importante. Pessoal, a história diz que na terra de Israel existia um homem por nome Elimeleque. O nome Elimeleque significa Deus é o meu rei. E este homem, Elimeleque, morava em Judá, na cidade de Belém. A palavra Belém significa casa do pão. Isso é muito importante porque ele se casou com uma mulher por nome Noemi. Exatamente, Elimeleque se casou com Noemi. Porém, pessoal, a história vai dizer que Elimeleque e Noemi eram irmãos. Exatamente. E isto tem apoio bíblico, tá bom? Por exemplo, Elimeleque se casou com Noemi e gerou 2 filhos, chamados Mahlon e Quilom. Mahlon significa aquele que nasceu doente e Quilom significa aquele que é defeituoso. Podemos observar que a história judaica diz que a relação de Noemi com Elimeleque não deu certo, porque a genética era prejudicial. Isto é muito ruim quando você não faz uma diferença de genética. Ou seja, quando um irmão casa com a irmã, os filhos geralmente nascem doentes. E foi isto que aconteceu. Elimeleque casou-se com Noemi e gerou 2 filhos doentes por causa da genética. Se você estudar a genética bíblica, você vai entender que eles eram irmãos. Tá bom? Se você estudar a genética bíblica, você vai entender que Elimeleque e Noemi eram irmãos e gerou 2 filhos doentes com a genética ruim. A história diz, pessoal, que naquele tempo houve uma grande fome. A fome do texto do livro de Ruth não é uma fome por causa do clima ou do sol. A fome foi porque os inimigos invadiram a terra de Israel e roubaram tudo. E veio a existir uma grande fome. E por causa desta fome, Elimeleque pegou Noemi e seus 2 filhos, Mahlon e Quilom, e fugiram para a terra de Moabe. Olha que detalhes importantíssimos. Alguns desses detalhes você provavelmente nunca ouviu falar. Porque muitas pessoas acham que a fome era por causa do sol. Mas não era por causa do sol. Era por causa do tributo que o povo de Israel estava pagando para as nações por 18 anos, no tempo do juiz chamado Jair. Então estude a história e você vai entender que realmente isto tem todo o apoio bíblico. Tá bom, pessoal? A maioria dos pregadores, quando pregam, eles não conhecem esses detalhes. Mas agora, você que é pregador, você que é pregadora, quando for pregar, você vai entender esses detalhes. Porque a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, fala de 11 períodos de fome. Exatamente, pessoal. A Bíblia Sagrada fala de 11 períodos de fome. Mas os 11 períodos de fome está relacionado ao sol. Mas este período de fome que aconteceu no livro de Ruth não está relacionado ao clima, ao sol,
e sim a pobreza do povo, porque estava pagando tributo. E aí, pessoal, você vai colocar essa ideia para os ouvintes, para a plateia, dizendo o seguinte: quando você serve ao inimigo, você vai pagar tributo. E quando você paga tributo ao inimigo, você vai passar fome. Isso é muito interessante, porque o povo de Israel estava passando fome exatamente por causa do pecado. E podemos observar que quando Elimeleque e Noemi chegaram lá na terra de Moabe, eles conheceram duas moças, uma por nome Ruth, que significa amizade, e a outra por nome Orfa, que significa aquela que é obstinada, radical, dura, pescoço duro, queixo duro. E aí, pessoal, a história diz que Mahlon se casou com Ruth e Quilom se casou com Orfa. A história vai dizer que depois de um tempo Elimeleque morreu. Elimeleque morreu porque, na verdade, ele desobedeceu a Deus, saiu da posição. Ele estava na terra de Israel. Ele deveria lutar pela sua nação, mas ele fugiu da batalha. E aí ele acabou morrendo. Elimeleque morreu. E então Noemi ficou viúva. Depois, Mahlon e Quilom morreram. Por que Mahlon e Quilom morreram? Porque eram doentes. Exatamente, pessoal. Mahlon e Quilom morreram porque eles eram infectados, eram doentes e acabou morrendo. Eles eram raquíticos, doentes e viviam gastando tudo que tinha com o hospital, com médicos na terra de Moabe, e acabou morrendo. A história diz que morreu Elimeleque e, portanto, Noemi ficou viúva. Depois morreu Mahlon e Ruth ficou viúva. E depois morreu Quilom e Orfa ficou viúva. Neste caso, 3 mulheres viúvas. Aqui é uma tipologia também. O número 3 é tipológico. E estas 3 viúvas ficaram muito pobres. Por quê, pessoal? Já tinha gastado tudo com os médicos, tentando curar a Mahlon e a Quilom. Mas não conseguiram. Por quê? Porque, na verdade, eles estavam fora da posição. Estavam fora da posição que Deus colocou. Então, existem 3 tipos de vontade. A vontade perfeita, a vontade permissiva e a vontade negativa. Como eles estavam na vontade negativa, porque fugiram da batalha, eles acabaram morrendo. E, na verdade, Noemi, Ruth e Orfa não morreram, porque elas seguiram os seus esposos. E o esposo é a cabeça. Na verdade, elas sofreram muito. Porém, eles não sofreram, eles morreram. Então, observe que a responsabilidade estava sobre o cabeça da casa, sobre Elimeleque, sobre Mahlon, sobre Quilom. Como eles não obedeceram à voz de Deus, foram todos para a sepultura. E essas 3 mulheres ficaram viúvas. Eu observo que tem muitas mulheres sofrendo porque os seus maridos não obedecem à palavra de Deus. E tem muitos homens de Deus que estão morrendo espiritualmente. Tem muitos homens de Deus também morrendo através do suicídio, porque saíram da posição. E quando você sai da posição, você sai de debaixo da graça. Eu sempre falo, a graça tem que estar por fora e por dentro. Quando você sai da posição, a graça sai de dentro de você. Você continua na graça. Você continua dentro da graça, mas a graça não continua dentro de você. Portanto, existem 2 tipos de crente.
aquele crente que tem graça por fora e por dentro, e aquele crente que só tem graça por fora, mas não tem graça por dentro. Na verdade, Elimeleque, Mahlon e Quilom perderam a graça. E o que podemos observar é que a voz da necessidade não pode falar mais alto do que a voz de Deus. Entendeu? A voz da necessidade não pode falar mais alto do que a voz de Deus. Porém, Elimeleque não recorreu a este detalhe. Às vezes, as coisas boas não são as coisas certas. Pegou esse detalhe? Às vezes, as coisas boas para nós não são as coisas certas. Às vezes, devemos deixar as coisas boas de lado, não é verdade? E aplicarmos as nossas vidas nas coisas certas. Isso, pessoal, é de suma importância. E aí, pessoal, a história vai agora passar para Noemi, porque Noemi ficou viúva e ela precisava sair da terra de Moabe para voltar para a terra de Canaã. Lógico, pessoal, era 120 quilômetros de viagem. Eram 7 dias de viagem. Por isso, Noemi se aproximou de Ruth e de Orfa e disse o seguinte: volta para a casa de vocês, porque eu vou voltar para a terra de Canaã. E aí, pessoal, lá da terra de Moabe para a terra de Canaã, você tem que passar pelo Mar Morto, pelo Vale da Sombra da Morte e pelo Vale de Sangue. E Ruth acompanhou Noemi, porém Orfa não teve coragem de passar pelo Vale do Mar Morto, não teve coragem de passar pelo Vale da Sombra da Morte, do Salmo 23, e também não teve coragem de passar pelo Vale do Desespero, o Vale de Sangue. E podemos observar que Noemi precisava voltar. Ela voltaria com muitas dores, rancor no coração, tristeza, angústia, vergonha. E era uma situação muito difícil para uma mulher que foi rica, com um esposo e 2 filhos, agora voltaria somente com uma nora. Mas ela preferiu voltar. Voltar não é fácil. Voltar ao primeiro amor requer muito apego a Deus. As pessoas que realmente voltam a Deus, voltam à casa do pão, volta à nação, é porque realmente está em desespero. É porque realmente existe um chamado de Deus para a vida dessa pessoa. De repente, você que está me assistindo está desviado ou afastado, é hora de você retornar à casa do pão. É hora de você voltar à terra de Israel. De repente, você é cristão e está na igreja 2 ou 3 vezes por semana, porém está desviado de Deus. Porque tem pessoas que estão na igreja, mas não estão salvos. Porque a igreja não salva, não é verdade? Quem salva é Cristo. A igreja é um ponto de referência para aprendermos a palavra, aprendermos o caminho. Mas o caminho não é a igreja. Denominação não salva ninguém. Não existe igreja correta na terra. Todas as igrejas têm as suas falhas. Quem salva é Cristo. Por isto, Jesus disse: olhai para mim. Olhai para mim. Porque tem muitas pessoas olhando para a placa da igreja. Muitas pessoas olham para o pastor da igreja. E todas essas pessoas que se apegam à igreja, em doutrinas aplicadas por homens, essas pessoas geralmente vão parar pelo meio da estrada. Porque a igreja não salva, o pastor não salva, quem salva é Cristo. Tá bom? E a história bíblica diz que Noemi levantou a cabeça e veio, passando pelo vale. Só que ela não estava sozinha. Ela estava com Ruth. Ruth significa aquela que aplica amizade. Aquela que tem amizade, aquela que tem carinho. E Noemi significa agraciada.
Então, a amizade estava unida com a graça. Isto é muito legal. A parceria com a graça. Ruth, parceria. E Noemi, graça. Isso é muito importante. Pessoal, a partir de agora eu vou deixar os tópicos, tá bom? Para você falar sobre Ruth. Porque tudo isso que eu falei até agora é a sua introdução. Imagina, é a sua introdução. Agora você vai aplicar os detalhes em tópicos. Então vamos agora para as características. E aí você vai aplicar essas características para os ouvintes, para a plateia. A primeira característica de Ruth é a seguinte: Ruth tinha amor ágape. Isto está em falta, não é verdade? Hoje está faltando a comunhão, a convivência. Porque, pessoal, elas tinham uma boa convivência. Exatamente, tinham testemunho. E algumas religiões dizem que o amor dela eram tão grandes que elas eram lésbicas. Existem algumas igrejas diabólicas por aí que diz que Noemi e Ruth eram lésbicas. Porém, não há apoio bíblico em canto nenhum. Na verdade, Ruth era uma mulher de Deus. E Noemi também era uma mulher de Deus. Tá bom? E o primeiro segredo é o amor. O amor ágape, na verdade, faz você se desapegar das coisas físicas da sua terra, da sua nação e se apegar diretamente a Deus. Geralmente as pessoas não têm mais o amor ágape. E Deus está dizendo para você que está me assistindo: tenha amor ágape. Esta é a primeira característica de Ruth. Tá bom? Ruth tinha amor. A segunda característica: aceitava os propósitos de Deus como lição para a sua vida. Exatamente. Ruth aceitava os propósitos de Deus, as dores da vida como lição de moral. Porque tem pessoas que quando sofrem, abandonam a família, abandonam a Deus, abandonam a religião, abandonam a liderança, abandonam a igreja. Não é verdade? Porém, Ruth, ela aprendia com as dores. Porque uma criança, quando cai, é para aprender a não cair. Quando uma criança cai, ela vai entender que a queda dói, que a queda machuca. Você, por exemplo, provavelmente já caiu, não é verdade? Deus está falando: meu filho, minha filha, quando você cair, você tem que aprender que a queda dói. Quando você se joga ao chão, você vai sofrer. E Ruth, ela não tinha mágoa, dores, ressentimentos, traumas. Ela era uma mulher liberta. Por quê? Porque as provações da vida eram uma forma de lição. Ela aprendia com a prova. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Está aprendendo com a prova? Está aprendendo com a luta? Ou você é aquela pessoa que murmura o tempo inteirinho? Ou você é aquela ou aquele que coloca Deus contra a parede, tá entendendo? E começa a falar altos e baixos com Deus. Quem é você? Você é Ruth ou você é você mesmo? Quem você é? Qual é a sua característica? Porque a primeira característica é amor. A segunda característica é aceitar os propósitos de Deus como lição para a vida. Você tem que aceitar o propósito de Deus, porque você vai aprender que a queda dói, tá bom? Que o pecado dói, que quando você sai da direção, você vai sofrer, mas você é uma pessoa que está decidida, tá bom? Terceiro, ela era uma mulher decidida. Exatamente, pessoal. Ruth era decidida. Ela disse o seguinte: onde tu fores, eu irei. Não peça para que eu fique na terra de Moabe. Olha a decisão de Ruth. Porque tem pessoas que ficam em cima do muro.
o pastor pede para trabalhar, mas ela não trabalha. Não é verdade? Tem obra para fazer, mas ela não quer fazer. Ela fica no meio do muro. Por isso que a Bíblia diz, multidão, multidão no vale da indecisão. Porque tem muita gente indecisa no meio da igreja. Ruth, ela era uma mulher decidida. Noemi, a sogra, falou para ela, volta para a sua casa. Ela falou, não voltarei. Não voltarei. Eu irei contigo. Onde tu fores, eu irei. Esta é a terceira característica, decidida. A quarta característica é que ela era determinada. Exatamente, pessoal. Ruth era determinada. Ela disse, Noemi, onde você hospedar, eu me hospedarei também. Esse detalhe, pessoal, fala de missão. Porque Ruth não escolhia lugar para dormir. Ela estava pronta para a caminhada. Porque se você quer realmente crescer na obra de missão, você não deve ficar escolhendo lugar para dormir, não. Não é verdade? Porque tem muitas pessoas que fazem missão de forma diferente. Hoje, para algumas pessoas fazer missão, você deve pagar uma fortuna acima daquilo que é determinado por Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte, aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Porém, pessoal, algumas pessoas também exploram a igreja, não é verdade? Você convida alguém para pregar, para ministrar, para louvar na igreja, e essa pessoa cobra uma fortuna. Você sabe que essa pessoa está acima do limite. E, evidentemente, essa pessoa vai passar por algum tipo de prova, porque ela está sugando a igreja acima do limite do salário ordenado por Deus. Ruth seguiu a Noemi. Ruth era determinada. Eu estou falando aqui do quarto tópico, da quarta característica, determinada. Onde tu pousares, eu pousarei também. É missão. Ela não escolhia. Então, os pregadores, os cantores, as cantoras devem viver da obra. Isso é bíblico. Isso é ordenança de Deus. Porém, pessoal, você não pode dar legalidade, você que é pastor, não pode dar legalidade a pessoas que estão explorando a sua igreja, o seu ministério. Porque se você abusar das coisas de Deus, dos dízimos, das ofertas, das contribuições, você que é pastor vai passar prova também. Você agora pega toda a fortuna da igreja e dá para um cantor, para uma cantora, só que você vai pagar preço. A igreja vai entrar em processos e Deus vai falar, olha, aquele dinheiro que você jogou fora, porque quando você dá o dinheiro demasiadamente fora da posição de Deus, você vai pagar preço. Você vai pagar consequências. Porque quem planta vento, colhe tempestade. Ou seja, quem planta na carne, colhe a corrupção. É isso que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Se você que é pastor, está pegando o seu dinheiro, a sua fortuna, o dízimo, a oferta, o suor da igreja e entregando todo na mão de um cantor, de uma cantora, de um pregador, que você sabe que ele está acima do ordenado por Deus, você vai pagar preço, porque você está colaborando, meu irmão. Você está colaborando para o crescimento de uma árvore imprópria. Esse pregador não está na conduta correta. Então você vai contribuir, você vai fazer uma parceria com essa pessoa, e você sabe, quando você fazer uma parceria com essa pessoa, Deus cancela a parceria com a sua vida. Então isso é muito problemático. Talvez você não vai sofrer agora, mas lá na frente a árvore cresce. E aí você paga consequências e a igreja sofre com você. Então alguns pastores não querem ser aprendiz. Isso é um grande problema e vai pagar consequências altas, de grandes proporções. Tá bom? Então você que é pastor, cuidado. Então pessoal, vamos lá. Primeira característica de Ruth, amor. Amor ágape. Segundo, ela
aceitava os propósitos de Deus. Terceiro, ela era uma mulher decidida. Eu irei. Quarto, ela era uma mulher determinada. Eu durmo onde você dormir. Eu estou aqui para fazer missão. Quinto, ela era uma mulher de convivência. Exatamente, ela tinha uma boa convivência. Um detalhe importantíssimo é que ela diz: onde tu viveres, eu viverei também. Onde você viver, onde você for morar, com o povo que você vai morar, eu vou morar também. Isso, pessoal, é convivência, é parceria. Porque hoje as pessoas não querem aprender sentados. Eles querem já ensinar, não é verdade? Então, Ruth, nesta quinta característica, ela tinha convivência. Ela sabia respeitar a família. Ela sabia respeitar as ordens principais. Porque hoje muita gente não respeita os seus pais. E a Bíblia diz: honra seu pai e honra sua mãe, para que te viva bem. Porque tem muitos jovens morrendo fora do tempo. Então, pessoal, a sexta característica de Ruth é que ela era uma pessoa que tinha uma identidade. Porque tem muitas pessoas que não têm identidade, não é verdade? Ela diz o seguinte: o teu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Isto é identidade de moral. Exatamente, porque tem gente que é vulnerável. Hoje é crente e amanhã não é. Hoje pertence a essa denominação e amanhã já está na outra igreja ali do lado. Tem pessoas que não param em igreja nenhuma. Tem pessoas, pessoal, que hoje é crente e amanhã também não é. Observe. Na sexta característica de Ruth, ela disse: eu tenho identidade. Ou seja, o teu povo será o meu povo. Eu vou levantar a bandeira dessa igreja, eu vou criar raízes. O teu povo será o meu povo. E ela chegou a dizer: o teu Deus será o meu Deus. Isso, pessoal, é identidade espiritual. Então você vai pregar esses detalhes. Vai pregar esses detalhes. E a última característica, ou seja, a sétima característica, é a fidelidade. Fidelidade. Ruth disse a Noemi: onde tu morrer, eu morrerei, e ali eu serei sepultado. Isso aqui, pessoal, fala de fidelidade. Porque tem muitas pessoas que não têm fidelidade. Isto é um problema muito grande. E você vai pregar essas características. Primeira característica: amor ágape. Segundo, aceitação. Terceiro, decidida. Quarto, determinada. Quinta, convivência. Sexta, identidade. Sétima, fidelidade. Aí você pega o papel e a caneta, faz as anotações. Volte o vídeo no começo e aprenda todos esses detalhes e faça o seu sermão. E por final, Ruth disse o seguinte: Noemi, se eu quebrar o meu pacto, que eu seja destruída. É isso que os originais hebraicos falam. Se eu quebrar o meu pacto, eu quero morrer. Você observe que ela estava decidida inteiramente, corpo, alma e espírito. Ruth era crente no corpo, na alma e no espírito. Tá bom? E aí, pessoal, o final da história dela foi magnífico. Ela se casou com Boaz, que é a tipologia de Cristo, gerou homens grandiosos na história, e logo em seguida nasceu Davi. Exatamente, Davi veio através de Ruth. Por que Davi veio existir? Porque Ruth se dispôs. Está entendendo? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque tinha família, porque tinha raízes, porque tinha história. É por isso, não é porque Davi era bonzinho. Foi por isso, pessoal, que eu resolvi elaborar este livro, a revelação completa do livro de Gênesis.
Porque neste livro eu vou trazer a história do povo judeu, a história linguística, idiomática, a questão cultural, a questão também da personalidade do povo judeu. Neste livro, com 700 páginas e mais de 1000 detalhes importantíssimos, você vai aprender detalhes que a maioria dos pregadores brasileiros nunca ouviu falar. Então, meu amigo, adquira este livro imediatamente. Lembrando que está na promoção. O livro está na promoção, então adquira o mais rápido possível. Eu sempre falo o seguinte: o caminho da sabedoria é a leitura, tá bom? O caminho da sabedoria é a leitura. O pavimento, quando você lê, quando você estuda, você está criando um pavimento, uma estrada de mão dupla. E aí o conhecimento vai chegar na sua vida através da leitura. Então adquira, está na promoção aqui do meu lado. Tem o número do meu telefone. Liga ou mande uma mensagem de WhatsApp. Se você quiser saber mais sobre este livro, aqui na descrição, no rodapé, tem o link. Entre neste link e descubra detalhes especiais sobre este livro, tá bom? Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372-7723.